Professor, professora, saudações, eu sou o professor Hammurabi e estamos dando início a mais um novo videocurso. Neste bloco vamos falar da pedagogia histórico-crítica, preconizada no Brasil principalmente por Demerval Saviani. Neste bloco, inicialmente, vamos falar dos seus precursores no Brasil. Temos aqui o Saviani, temos aqui o George Snyder e temos aqui o Libânio. Embora o Libânio esteja bem mais direcionado à tendência pedagógica crítica social dos conteúdos, e a gente vai observar daqui a pouco que falar da tendência pedagógica crítica social dos conteúdos não é necessariamente falar de pedagogia histórico-crítica, nós abordaremos aqui uma parte do trabalho do Libânio para podermos entender efetivamente o que é a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani. Em outro videocurso, você estudou aqui comigo as tendências pedagógicas. Descobriu que as tendências pedagógicas são modismos na área de educação. As tendências pedagógicas, que são essas modas que você observa aqui no meio, nada mais são do que a repetição de determinadas práticas dentro de um contexto histórico-cultural na sala de aula. Essas práticas reiteradas em sala de aula, quando estudadas e analisadas sob o ponto de vista de Cipriano Carlos Lucchesi ou do Libânio, ganham o nome de tendências. Segundo Lucchesi, essas práticas, esses modismos em educação, quando, sob o seu ponto de vista, analisado sob o seu ponto de vista, ganham o nome de tendências pedagógicas. Geralmente, é a obra de Libânio e de Lucchesi que você estuda na faculdade de educação. Agora, quando essas práticas reiteradas, estes modismos, são estudados pela Maria das Graças Mizukami, elas aparecem com a terminologia abordagens pedagógicas. Você teve a oportunidade de ver isso no videocurso que fala sobre tendências pedagógicas. Já quando essas práticas reiteradas, esses modismos na área de educação, são vistos sob o ponto de vista do Saviani, Demerval Saviani, elas levam o rótulo, o nome, a chancela de concepções pedagógicas. E quando são estudadas pelo Gadotti, levam o nome de pensamento pedagógico. Vários nomes para designar a mesma coisa, quer você chame de tendência, quer você chame de concepção, quer você chame de abordagem, quer você chame de pensamentos pedagógicos. Temos aqui simples sinônimos para os modismos em educação. Dois são os grandes modismos em sede educacional. Nós temos um modismo de natureza acrítica e nós temos um modismo de natureza crítica. Esse modismo acrítico vai fundamentar o que a gente chama de currículo crítico ou teoria, esse modismo acrítico vai fundamentar o que a gente chama de teoria curricular acrítica ou currículo acrítico. E o currículo crítico será fundamentado por este modelo de modas, de tendências, de práticas reiteradas de natureza crítica. O modelo acrítico também chamamos de modelo liberal. Lucchesi vai chamar de tendências pedagógicas liberais. E o modelo crítico, vamos chamá-lo de progressistas. Tendência pedagógica progressistas. Nestes modelos, temos aqui a intenção de formar dois tipos de homens completamente diferentes. No primeiro modelo, o modelo acrítico, temos aqui uma visão mecanicista de mundo. Vamos formar um indivíduo que é importante para a nossa sociedade, não se engane. Um indivíduo capaz de assegurar a manutenção do status quo da sociedade. Um indivíduo que não tem uma visão crítica, mas que é um importante indivíduo na nossa estrutura social, porque ele é capaz de ser um bom cumpridor de papéis sociais. E isso hoje está faltando. Estão faltando na nossa sociedade bons cumpridores de papéis sociais. Todos nós temos os nossos papéis sociais. O homem tem o seu papel social, a mulher tem o seu papel social, o pai tem o seu papel social, o filho tem o seu papel social. O indivíduo formado pela escola liberal tradicional, quer seja ele
tecnicista, quer seja ele tradicional, quer seja em uma das escolas renovadas, na escola renovada diretiva ou não diretiva, se propõe a ser um bom cumpridor de papel social, mas é um indivíduo capaz, na verdade incapaz, de discutir política, de discutir economia, de discutir sociedade. Por quê? Porque ele não tem uma visão crítica do mundo. Ele parte de uma visão ideológica do mundo. Ele não tem uma visão materialista. Ele é incapaz de ver o mundo como ele realmente é. O mesmo não ocorre com este outro indivíduo aqui. O indivíduo formado numa escola progressista, cujo currículo é um currículo de natureza crítica. Esse indivíduo visa subverter a sociedade, não no sentido negativo, mas ele visa transcender a sua classe social. Ele tem elementos na sua formação capazes de fazer com que ele entenda a política, a sociedade, a economia. Ele parte para uma visão de mundo que não é uma visão idealizada, mas sim uma visão pautada no materialismo histórico dialético. Isso é, ele é capaz de ver o mundo como o mundo realmente é. E a partir do momento que é possível ver o mundo como ele realmente é, e as suas estruturas e o seu modo de produção, é possível transformar este mundo em que vivemos. São dois indivíduos totalmente diferentes, formados por escolas totalmente diferentes. Uma escola liberal de natureza crítica e outra escola de natureza acrítica. Lembrando que as escolas ou tendências de natureza acrítica dividem-se em 4 grupos: a escola liberal tradicional, acrítica, a escola liberal renovada diretiva, que também é acrítica, a escola renovada não diretiva, que também é acrítica, e a escola tecnicista. Já as escolas críticas, que fornecem ao homem uma visão dialética de mundo, são de natureza libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Vamos nos ater a esta última que acabamos de mencionar, a crítica social dos conteúdos. Você acabou de ver que ela é progressista, você acabou de ver que o seu currículo é de natureza crítica. Então, vamos nos prender a esta, a crítica social dos conteúdos. Só para a gente finalizar, lembrando para fins de prova, que uma destas correntes, a corrente liberal ou a crítica, é de natureza mecanicista. Visa o indivíduo formado nesta escola, visa assegurar a manutenção do status quo da sociedade. Já a outra é de natureza crítica. A progressista ou crítica fornece ao indivíduo uma visão dialética do mundo, pautada no materialismo histórico dialético. Muito bem, seguindo adiante, tecendo aqui todas as considerações necessárias para concurso, vamos aqui dar um passo à frente. Muitas pessoas, quando estudam a tendência pedagógica crítica social dos conteúdos, entendem que a crítica social dos conteúdos é sinônimo de pedagogia histórico-crítica. Mas saiba, não é. Embora hajam muitas similaridades entre a tendência pedagógica crítica social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica, elas não são sinônimos, elas são coisas diferentes. E a pedagogia histórico-crítica também não é a mesma coisa que psicologia histórico-cultural. Muita gente acha que a pedagogia histórico-crítica é idêntica, é a mesma coisa que a psicologia histórico-cultural, e não é. Então, tendência pedagógica crítica social dos conteúdos é diferente de pedagogia histórico-crítica. E pedagogia histórico-crítica também não é a mesma coisa que psicologia histórico-cultural. Muito pelo contrário. A psicologia histórico-cultural é um dos alicerces que vai sustentar a pedagogia histórico-crítica. É um dos pilares que sustenta a pedagogia histórico-crítica. Então preste bem atenção. Embora hajam muitas similaridades entre a tendência pedagógica progressista crítica social dos conteúdos, preconizada por Lucchesi, preconizada por Libânio, ela é diferente da pedagogia histórico-crítica. Há similaridades, há interseções, há elementos comuns, sim. Mas falar de pedagogia histórico-crítica é pautar seu estudo em Saviani. Falar de tendência pedagógica crítica social dos conteúdos é pautar seu estudo em Lucchesi e em Libânio. E embora hajam similaridades entre o ponto de vista desses autores, há mais diferenças do que similaridades. A similaridade se pauta pelo fato de ambos os autores, Libânio
e Lucchesi, lá na Crítica Social dos Conteúdos, e Saviani, na Pedagogia Histórico-Crítica, pautarem seu olhar sobre o estudo de Karl Marx, de Gramsci, de Snyder, de Manacorda, Vygotsky, Leontiev, Luria, Bakhtin e outros. Então, o foco deles é o trabalho destes homens. Não obstante, Lucchesi e Libânio encontram-se em um ponto de vista e Saviani encontra-se outro. Por isso, suas conclusões hão de ser diferentes. Não vamos explorar aqui as similaridades entre estas duas correntes, tendência pedagógica crítica social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica, mas vamos aqui apresentar as diferenças. Dentro da pedagogia histórico-crítica, na primeira coluna, temos que ela é um método. A pedagogia histórico-crítica é considerada pelos seus precursores um método de estudo, enquanto a psicologia crítica social dos conteúdos não é um método. A pedagogia histórico-crítica é pautada na dialética, enquanto a crítica social dos conteúdos, a tendência pedagógica liberal crítica social dos conteúdos, é pautada na didática. A pedagogia histórico-crítica tem como base psicológica a psicologia histórico-cultural, de Lev Vygotsky, Leontiev, Luria, Bakhtin. Psicologia histórico-cultural que vamos ver neste curso, mas que você já estudou no curso de Teorias da Aprendizagem, quando estudou sobre o interacionismo, o sócio-interacionismo especificamente. Enquanto a pedagogia crítica social dos conteúdos de Libânio e de Lucchesi se pauta na praxis, na prática social. Na pedagogia histórico-crítica, a educação é entendida como um ato de mediação entre indivíduos no seio da sociedade. Na tendência pedagógica, crítica social dos conteúdos, a educação é entendida como uma prática vinculada à realidade econômica e social dos indivíduos. Na pedagogia histórico-crítica, os conteúdos que são trabalhados pelos professores são conteúdos históricos, são conteúdos culturais e são conteúdos científicos, sim. Esses conteúdos científicos que foram apropriados pela classe dominante também são trabalhados aqui na pedagogia histórico-crítica, porque eles não são conteúdos da classe dominante, mas são conteúdos que geram empoderamento e pela classe dominante foram apropriados. Por isso a importância de trabalharmos os conteúdos científicos para gerar o empoderamento das classes mais populares. Enquanto, na pedagogia histórico-crítica, os conteúdos que são trabalhados não devem ser desvinculados do dia a dia ou da prática social dos indivíduos. Já as referências bibliográficas, como já foi dito antes, são exatamente as mesmas. Então, você pode perceber que falar de pedagogia ou tendência pedagógica progressista, crítica social dos conteúdos, é diferente de falar de pedagogia histórico-crítica. Não esqueça disso. E falar de pedagogia histórico-crítica é diferente de falar de psicologia histórico-cultural. Então, a pedagogia histórico-crítica, só para a gente fechar esse bloco de aula, a pedagogia histórico-crítica é como se fosse essa construção superior aqui, esta parte superior desta edificação. E ela tem dois pilares que a sustentam. O primeiro pilar é o pilar da psicologia histórico-cultural e o segundo pilar é o do materialismo histórico-dialético. Se você não entender o que é a psicologia histórico-cultural e não entender o que é o materialismo histórico-dialético, não entenderá o que é a pedagogia histórico-crítica e não entenderá principalmente como funciona o seu método, porque é o método proposto pela pedagogia histórico-crítica. Vimos aqui no slide anterior que ela é um método, sim, a pedagogia histórico-crítica é um método de trabalho, enquanto a tendência pedagógica crítica social dos conteúdos não é necessariamente um método, embora proponha uma forma de trabalho, embora tenha uma proposta de trabalho, não foi codificada como um método, mas a pedagogia histórico-crítica é um método que precisa que você entenda como funciona a psicologia histórico-cultural e como funciona o materialismo histórico-dialético. Entendendo os dois pilares, você entende o que é a pedagogia histórico-crítica. No próximo bloco, vamos revisar o estudo do que vem a ser a psicologia histórico-cultural, embora você já tenha estudado esse tema lá nas aulas sobre
sobre as teorias da aprendizagem quando você estudou o racionalismo interacionista ou interacionismo de Lev Vygotsky. Você estudou exatamente a psicologia histórico-cultural. Então, se você está se sentindo apto já nesse ponto, o próximo vídeo você vai até poder pular. Se você não está muito seguro ainda sobre o trabalho de Vygotsky, a psicologia histórico-cultural, você assista o próximo vídeo e, na sequência, estudaremos o materialismo histórico dialético de Karl Marx e depois entraremos no método e nos 5 momentos do método da pedagogia histórico-crítica para a sua prova de concurso público. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.